Olá, hoje a gente entra em Romanos, capítulo 11. E olha, a pergunta que ele levanta é bem direta. Deus simplesmente desistiu de Israel, do seu povo? Pois é, uma pergunta forte. Mas o próprio autor, que se diz israelita, descendente de Abraão, responde logo de cara: de jeito nenhum. E ele usa aquele exemplo conhecido, né? Do profeta Elias. Isso. Elias lá se sentindo o último dos moicanos, o único fiel, e Deus fala: não, peraí, reservei 7.000 que não se dobraram para Baal. Assim, a ideia é que sempre tem um grupo fiel, Como o texto chama. um remanescente escolhido pela graça. E essa palavra, graça, é fundamental aqui. Totalmente. O texto faz questão de separar bem as coisas, né? Exatamente. Deixa claro, se é pela graça, é porque Deus quis, por pura bondade. Não tem nada a ver com fazer por merecer, com obras. Senão a graça já não seria graça, entende? Entendo. E isso muda como a gente vê a situação de Israel e a chegada dos gentios, os não-judeus. Muda completamente a perspectiva. Tá, então explica melhor o que aconteceu com Israel segundo essa visão. Bom, o texto diz que Israel, como nação, não alcançou o que buscava. Mas os eleitos, esse remanescente, sim. E os outros? Os outros, parece que ficaram endurecidos. O texto usa umas imagens bem fortes, tipo espírito de estupor, sabe? Olhos que não conseguem ver, ouvidos que não ouvem. Cita até o rei Davi. Pesado? Aquela parte da mesa virando armadilha? É forte. Mas olha que interessante, esse tropeço deles teve uma consequência inesperada. Qual? Por causa dessa transgressão de Israel, a salvação acabou chegando aos gentios. Abriu a porta para outros povos. E tinha um propósito nisso, além de salvar os gentios? Sim. O texto sugere que era também para provocar um certo ciúme em Israel. Tipo, olha o que vocês estão perdendo. Talvez para que alguns deles também buscassem a salvação. Faz sentido. Uma estratégia divina, por assim dizer. É. E o argumento é, se a rejeição temporária deles trouxe reconciliação para o mundo, imagina o que a aceitação plena deles vai significar. Algo ainda maior. É aí que entra a imagem da oliveira, né? Para ilustrar tudo isso. Exatamente. A oliveira cultivada, alguns ramos naturais que representam Israel foram quebrados. Por quê? Por causa da incredulidade. E no lugar deles? Foram enxertados ramos de uma oliveira brava, selvagem. Esses são os gentios. E aí eles passam a receber a mesma seiva, a mesma vida que vem da raiz. Mas aí vem um alerta sério para os enxertados, para os gentios. Muito sério. O texto diz: não se orgulhem. Basicamente, não se achem melhores que os ramos que foram cortados. Pelo contrário, temam. Temer por quê? Porque a permanência ali, ligado à oliveira, depende da fé. Depende de continuar na bondade de Deus. A lógica é, se Deus não poupou os ramos originais quando caíram na incredulidade... Também não vai poupar os enxertados se fizerem o mesmo. Exato. É a raiz que sustenta os ramos, não o contrário. Nada de arrogância. Entendido. Mas e os ramos que foram quebrados, os israelitas? Tem volta para eles? Tem sim, essa é a esperança que o texto apresenta. Se eles não continuarem na incredulidade, eles podem ser enxertados de novo, na própria oliveira deles. Deus tem poder para isso, diz o texto. Sim, e o argumento é até meio, a gente diria, lógico. Se deu para enxertar ramos que nem eram dali, contra a natureza, quanto mais fácil seria trazer de volta os ramos originais para o seu lugar, né? Certo. E isso tudo leva a um ponto que o texto chama de mistério. O que é isso? É uma revelação para evitar justamente essa presunção, essa arrogância. O mistério é que esse endurecimento de Israel não é total, é parcial. Ah, não é todo mundo. Não. E também não é para sempre. É temporário. Dura até que o número completo dos gentios tenha entrado na fé. E depois disso? Depois disso, vem a promessa: todo Israel será salvo. Citando as escrituras antigas que dizem que virá de Sião o libertador. Uau! Então, Israel fica numa posição dupla. Exatamente. Por um lado, em relação ao evangelho, eles são vistos como inimigos, e isso acabou abrindo espaço para os gentios. Mas, por outro lado, por causa da escolha original de Deus, lá com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, eles continuam sendo amados. E aquela frase final sobre isso é marcante.
Muito. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não tem cancelamento. O que Deus prometeu e chamou está valendo. E como ele amarra tudo no final do capítulo? Ele faz um paralelo bem interessante. Assim como os gentios, que antes eram desobedientes e receberam misericórdia justamente por causa da desobediência de Israel, agora é Israel que está nessa posição de desobediência, para que eles também, no fim das contas, alcancem a misericórdia. Uma misericórdia que, de certa forma, veio através da que foi mostrada aos gentios. Então, a desobediência de todos levou a misericórdia para todos. Essa conclusão surpreendente. Deus teria, de alguma forma, confinado todos à desobediência para poder exercer sua misericórdia sobre todos. É algo bem profundo. Profundo mesmo, dá para entender porque o autor termina com aquela expressão de reverência, de espanto, né? E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem é que pode entender a mente de Deus? Ninguém, né? Fica essa admiração. E talvez uma reflexão final para a gente, né? Como essa ideia do chamado de Deus, que não muda, que é irrevogável, convive com a realidade da incredulidade humana, que tem consequências reais, como os próprios ramos quebrados da oliveira que a gente acabou de falar. É verdade. Uma tensão interessante para se pensar. Como a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas nessa história toda. Exato. Algo para continuar meditando.